O cristão e o feminismo, parte 2. Olá, meu povo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Quero aqui agradecer a você que tem me acompanhado, muito obrigada por você assistir, por você ter se inscrito no canal. E se você ainda não é inscrito, eu gostaria de convidar a se inscrever no canal, me ajudar aí nessa caminhada, a compartilhar se for de alguma forma relevante para você, a ativar o sininho para toda vez que sair vídeos você ser notificado, e vai ser muito bom caminhar aqui com você. E ao vídeo passado eu falei sobre o feminismo. E aí eu tô trazendo assim uma abordagem histórica, né? Pegando alguns pontos de uma forma bem resumida, tentando resumir aqui, e pensando nós no pensamento sobre o cristianismo. O cristão, ele pode ser feminista? Há alguma coisa que nós podemos abraçar? E será que nós podemos abraçar uma coisa e não abraçar o todo? Então, esses dois vídeos, eu gostaria de trazer uma reflexão a esse respeito, realmente, para que eu e você possamos refletir sobre esse tema que é tão atual e que nós temos vistos em todos os lugares, no jornal, nas séries, nos filmes, nas universidades, na escola, no trabalho. Esse tema ele é muito amplo, é um tema muito discutido. E às vezes, quando a pessoa diz que não é feminista, que não apoia alguma coisa assim, ela é taxada como má, porque há um dualismo ali entre o bem e o mal, né? Meio maquiavélico, ou você faz parte do bem ou você faz parte do mal. Então, quando você diz que não é feminista, muitas vezes as pessoas então te atacam e dizem que você é mal, porque você não quer o bem da mulher, porque você não quer o direito da mulher, porque você é a favor da violência, você é a favor das injustiças. E isso não é verdade. Não ser feminista não quer dizer necessariamente que você é a favor da violência e da injustiça. Mas como a Bíblia e como no Senhor Jesus nós podemos aprender a relação entre homens e mulheres, que Deus é o Criador e criou tanto homens quanto mulheres com papéis diferentes, mas que há uma complementariedade nisso daí. E será que então eu, como cristã, devo abraçar então as lutas feministas? Ou será que eu posso dizer não a essa luta e mesmo assim valorizar o homem, valorizar a mulher e ter um amor e um cuidado especial por ambos os sexos, né? Então, como o cristão ele deve agir nesse mundo que está permeado de lutas, e quando você não fala como o todo, como todas as pessoas, você é colocado como mal. Mas vamos refletir um pouco sobre essa onda feminista, sobre essas ondas, né? No vídeo passado, você pode assistir, tá na playlist aí, a parte um. Eu dei uma introdução sobre o que é o feminismo e falei sobre a primeira onda do feminismo. E agora eu quero dar continuidade na segunda, terceira onda e depois trazer só uma reflexão breve também sobre o que a palavra de Deus nos apresenta, né? Como deve ser a nossa postura diante do mundo a partir do nosso exemplo máximo, que é o Senhor Jesus. Então, de vez em quando eu vou baixar a vista aqui, porque eu tô com a colinha, porque não dá pra lembrar de tudo, né? Mas a segunda onda, já vou abaixando aqui a cabeça, né, pra isso, a segunda onda feminista começa na década de 1940 e ela é inaugurada com a obra de Simone de Beauvoir. Ela escreve O Segundo Sexo em 1949. E esse se torna um marco para o início dessa segunda onda do feminismo. E ela diz o seguinte sobre o feminismo, né? A mulher moderna, Simone de Beauvoir, ela nega o compromisso, nega o casamento e vive uma vida de libertinagem sexual como uma forma de vida. Ela defendia que a maternidade era um tipo de escravidão, bem como o serviço do lar. Então, Simone de Beauvoir, ela vem naquele pensamento de que a mulher é inferior, de que a mulher, ela, por ser mulher, ela é menosprezada, ela sofre desvantagem por ser mulher. Então ela escreve e coloca justamente esse nome, né, segundo sexo, porque colocando a mulher naquele pensamento de que se acha de que a mulher é um segundo sexo, é inferior, ela é submissa, ela é subordinada. Então Simone de Beauvoir vem para dizer, para lutar e dizer não, a mulher ela deve viver a vida do jeito que ela quer, mas o casamento, lembra,
o pensamento aí já é sempre um pensamento marxista, de luta de classes. A classe da mulher com o homem. E aí a mulher ela tem que vencer essa luta, ela deve se levantar contra essa luta. E lembrando também, quem identifica o problema? As feministas, que identificam o problema e dão essa solução. Mas será que o cristão ele deve viver nessa perspectiva, né? Ou será que é Deus que identifica o problema, que nos fala o problema e também nos fala a solução? Então Simone de Beauvoir diz que a maternidade ela escraviza a mulher, o lar escraviza a mulher, então a mulher tem que romper com esses paradigmas. E ela traz uma frase que vai influenciar muito toda a geração posterior, que ela diz assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. Por que isso? Porque aí ela vai pensar na condição social. E vem uma outra pensadora, Betty Friedan, em 1960, ela começou a contestar a existência da mulher essencial, como essência, né? Porque ela diz não, então quer dizer, a mulher, pensando nessa frase, né, não nasce mulher, torna-se mulher, então Betty Friedan, ela começa a elaborar, e aí esse conceito ele vai criando, ficando maior, de que então, na realidade, o ser mulher é uma construção social e que pode ser vencido, que pode ser destruído, mudando-se a condição social de como essa mulher vive, como essa mulher é criada, porque não se é mulher biologicamente, de forma inata, um ser mulher, um ser diferente do ser homem, algo distinto, não. Ela diz que essa distinção é por conta da cultura e de como essa mulher foi criada. Ela dizia que as tendências femininas, né, como se comportar, suas preferências, não eram inatas, mas era uma construção social. Ela então vende a ideia de que a carreira e a profissão é a fonte máxima de realização e de felicidade. Então, qual é a proposta? Largue essa questão de maternidade, de família, de criar filhos, e agora a satisfação máxima que você vai ter é ter uma vida acadêmica de sucesso, é ter uma vida empresarial de sucesso. Acaba que há uma troca, né? A mulher que era submissa ao esposo e servia os filhos, agora qual é a proposta? Ela abandona isso e agora ela é submissa ao Estado e serve a algum empresário, ou ela mesmo sendo empresária, mas serve a um mercado que lhe consome, que lhe puxa, que lhe suga toda a sua vitalidade, toda a sua vida. É uma troca. Será que essa troca vale a pena? Será que essa troca vale a pena? Depois surge uma outra mulher chamada Valerie Solanas. Ela foi considerada a mulher mais feminista que existiu. Ela tentou matar um homem, por ele ser homem. E ela foi aplaudida pelas feministas. E ela tinha uma ideia, assim, de que o mundo seria um lugar perfeito nessa visão apocalíptica e visão de novo céu e nova terra, que já tem inato no ser humano. Ela achava que a terra ia ser perfeita quando a tecnologia desenvolvesse a ponto de não precisar mais de relação sexual para se produzir filhos, para se ter filhos. Que a tecnologia ia chegar a um ponto em que os filhos seriam feitos em laboratório e a raça masculina seria extinta do planeta Terra. E esses filhos não viriam por gestação normal, né, no útero de uma mulher. Ele viria a partir de desenvolvimento tecnológico dentro de um laboratório, e essas crianças que nasceriam seriam crianças perfeitas. Eliminaria todas as deficiências e a principal deficiência era ser homem. Então ela pensava que uma sociedade perfeita seria uma sociedade totalmente constituída de mulheres. Depois aparece uma outra mulher chamada Shulamit Firestone. Ela escreveu A Dialética do Sexo. Ela defendeu que a gravidez era uma violência contra a mulher. Então veja que essa aqui nós estamos na segunda onda do feminismo. Veja que a onda ela vem ficando cada vez mais radical e cada vez mais contrário a tudo que Deus criou. E agora o homem cria a partir de si. No primeiro vídeo eu falei muito sobre Frankenstein, aquela obra escrita por Mary Shelley, e onde o Victor Frankenstein, o Dr. Victor Frankenstein,
Ele faz um ser e esse ser depois acaba matando. Um ser, porque o ser humano, naquela época iluminista, se coloca como criador. Ele abandona o criador e agora o homem se outorga o cargo de criador e diz: eu que mando, eu que faço, eu que construo. Então as ondas feministas vêm nesse mesmo pensamento. Eu vou fazer, eu vou produzir, eu vou criar. E essa Shulamit Firestone, ela fala muita coisa. E ela diz que ser mulher, ter útero, poder gerar, e tudo que vem, a cólica, a condição de ter que ser mãe, tudo isso era uma violência biológica. Ela acreditava então que o Criador provocava uma violência, né? Obviamente, contra a mulher por ter dado à mulher essa condição de criar. Chegamos então no desenrolar da história, na substituição dos termos. Agora não é uma luta mais para igualdade de gênero, mas agora ela vai para uma classificação diferente. É a libertação total da sexualidade. Então, essa luta que era entre homens e mulheres, ela começa a mudar dessa época e agora começa a se buscar a libertação da classificação sexual, sem colocar mais pessoas como homem ou pessoas como mulher, porque tudo já que é uma construção social, então agora o ser humano ele pode caminhar para uma emancipação, inclusive biológica, contra a própria biologia do seu corpo, de como ele foi feito, né? E aí nós entramos na terceira onda, que é na década de 1980. E aí começa uma questão, porque agora há muitos grupos que são oprimidos. O negro, né, a questão de raça, a questão social, né, pobre, rico, e a questão sexual. Então essas questões humanas começou a perceber que havia muitas pessoas que eram oprimidas em várias escalas, e aí começou a entrar em choque. A pessoa era mulher oprimida, mas às vezes a pessoa tinha outro gênero que ela se identificava, ela estava enquadrada numa classe social, ela estava enquadrada numa raça, e aí ela sofria muitos tipos de opressão, sendo oprimido por a outra classe. E aí duas pensadoras chamadas Kimberly Sherman e Bell Hooks criaram o conceito de intersexualidade. E nós vivemos muito agora a partir desse conceito, porque esse conceito ele dita, por exemplo, a questão da fala, lugar de fala, né? A depender de quem você é, em alguns meios você não pode falar, porque você vai falar, por exemplo, a favor da mulher, você tem que ser mulher para falar. Vai falar sobre os negros, você tem que ser negro para falar. Você vai falar dos pobres, você tem que ser pobre. Porque se você não for algum desses, então não é seu lugar de fala. E a intersexualidade busca identificar a quantos sistemas de opressão uma pessoa pertence para hierarquizar quem são os mais oprimidos, a fim de privilegiá-los na organização sociopolítica. Então agora você não é mais identificado pelo que você tem, mas pelo que te falta. Então quem é você? Como alguém ou as pessoas te colocam no meio social? Então é por várias identificações, e a partir dessas identificações elas vão dizer, né? Então que você tem certos privilégios do que outro, ou você não tem privilégios, porque vai que você é branco, hétero, rico, então você já não tem aí lugar de fala em muitos locais, né? Porque é uma tentativa frustrada, claro, de tentar incluir, de tentar sanar e resolver os problemas sociais e filosóficos e íntimos de cada ser humano, né? São tentativas de resolver injustiças que aparecem no mundo. E aí aparece uma outra pensadora chamada Donna Haraway. Ela é uma pensadora importante do movimento feminista e escreveu um livro chamado Manifesto Ciborgue. E aí já pensando assim
em alta tecnologia, né? Mas qual é o interesse dela? É superar o Criador criando seres híbridos. Então lembra de Mary Shelley? A mesma proposta, né? Agora ela diz, não, agora vamos tentar superar o Criador, o ser humano criando. Então essa é uma proposta que se tem de que a tecnologia ela deve caminhar num processo tão extraordinário que vai chegar um momento, como eu disse aquela pensadora anterior, de que nós não vamos precisar mais biologicamente da reprodução, de que o ser humano vai poder reproduzir e vai poder fazer do seu corpo o que quiser. Então essa junção da máquina, da tecnologia com o ser humano, e aí a pessoa vai se tornar o que ela quiser, um ser híbrido, junção, sem sexo, ou com algum sexo, ou com a idade que quiser, ou com a aparência que quiser, ou com a cor que quiser, com a estatura que quiser. Então, assim, o desejo ardente do ser humano de se tornar Deus. O tempo passa, as coisas mudam, muita coisa, mas o pecado lá dos nossos pais, Adão e Eva, continua a permear a humanidade. O desejo de ser Deus e uma rebelião contra o Deus único e verdadeiro. E aí nós chegamos na filósofa mais conhecida desse movimento feminista, mais conhecida assim, hoje em dia, né, ela tem uma grande relevância, que é a Judith Butler. Ela escreveu então Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão. E aí ela vai dizer sobre a identidade, pensando lá na Simone de Beauvoir, que diz que a mulher não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Então, pensando nesse conceito, ela diz que a identidade é criada através da performatividade. Então, o gênero, ele é formado não biologicamente da maneira que você nasceu, mas é através da sua performance. E a performance é o quê? É como você age, é como você veste, é como você fala, é como você se identifica, você se cria, né? Então o ser humano chega a esse ponto. Judith Butler vai dizer isso. O ser humano ele se cria. A depender da sua performance, a depender de como você age, como você vive, você é o que você diz que é. Porque tudo está a partir de você. Você é Senhor e Deus de si mesmo. Então, se você se veste de determinada maneira, se você fala de determinada maneira, se você escolhe determinadas coisas, então você pode dizer quem você é. E aí nós chegamos na era que nós estamos vivendo da ideologia de gênero. A ideologia de gênero propõe um ataque à identidade do sujeito. Uma desconstrução é instalada. E é bem isso que se busca. Você só será feliz quando desconstruir a sua própria natureza. Então o ser humano agora se rebela, a rebelião é contra si. E aí há o desejo dessa desconstrução. O ser humano ele busca desconstruir o que ele é, como ele veio à existência, e agora ele busca recriar a sua forma, a sua imagem, a sua semelhança. Essa é a ideologia de gênero que nós vivemos nessa época. E aí vem também a mudança de linguagem para que se mude a nossa cultura e a nossa mente. Então, por exemplo, há uma busca de uma linguagem neutra, que possa abarcar todos os sexos, já que não existe sexo, porque todo sexo é impositivo. Macho, fêmea, homem, mulher são questões impositivas. E aí há uma luta para que se mude. Então, a busca pelo gênero neutro. Então, a questão de usar ele e ela, palavras que abarcam mais, por exemplo, o sexo masculino, alguma coisa do tipo, né? Por exemplo, boa noite a todos. E aí as pessoas querem colocar todes para que possa abarcar todos os gêneros que estão, por exemplo, vendo ou participando de alguma coisa. É uma afronta à criação, para que o homem agora crie tudo, inclusive a sua linguagem, a sua forma de linguagem, para impor na vida e na sociedade uma maneira de pensar. E nós estamos nessa época imersos na ideologia de gênero e no feminismo. Pode assistir qualquer série, você vai ver muita luta ali, tentando transformar a verdade de Deus pela mentira, colocando
dizendo que ser mulher é ser um ser oprimido, que ser mãe é retrógrado, que constituir família é contra a natureza que a pessoa pode ser então o que quiser, e quanto mais a pessoa busca se desconstruir, há uma ideia de que mais inteira e feliz ela será, só que isso é um grande engano. Nós temos vivido uma sociedade de pessoas totalmente sem rumo, sem direção, sem chão, onde não tem pilares que sustentem a sua vida. E a pessoa vive sem saber quem é, sem saber de onde veio, sem conseguir se encaixar no mundo, e dizem, não, você não se encaixa porque a igreja, a família, ela oprime. Mas a verdade não é essa. A verdade é que essa mudança performática de vida oprime a nós mesmos, porque é uma afronta à pessoa, ao ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o cristão, como ele deve então encarar e como ele deve viver nessa realidade com tanta dificuldade? Eu não quero aqui dizer que não existem violência. Eu não, de maneira nenhuma, quero dizer que não existe injustiça, que não existe abuso, existe tudo isso. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma reflexão de como nosso Senhor Jesus agiu neste mundo, sendo quem ele era, vivendo numa sociedade tão corrupta quanto a nossa, da mesma forma que a nossa, como o Senhor Jesus viveu, e ele deve ser um exemplo para nós. Então, para encerrar, eu quero ler um versículo que diz como o Senhor Jesus agiu, sendo quem ele era. Então, Jesus é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Então, o ser humano, ele tenta criar, e o próprio Criador esteve entre nós. Ele viu injustiças, ele viu sofrimento, ele viu pessoas se desconstruindo, e por conta disso trazendo dores e sofrimentos profundos à sua alma, e como Jesus viveu diante dessa realidade. E aí eu quero ler Filipenses capítulo 2, porque eu acredito que esse texto, ele esmiuça todo o pensamento feminista, desde o protofeminismo lá com Mary Wollstonecraft até os nossos dias com Judith Butler e toda a ideologia de gênero. Tudo isso a palavra de Deus simplesmente destrói e esmiuça com a verdade, com a luz que é a palavra de Deus. E é esse texto que eu quero ler. Está em Filipenses 2, do versículo 3 ao versículo 8. Como nós devemos viver? Seguindo o exemplo de Jesus. Olha só o que diz aqui. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Um chamado de Deus para a humildade. Toda vez que nós olhamos a realidade e buscamos resolver os problemas a partir do nosso intelecto, a partir da nossa maneira, nós nos orgulhamos e dizemos, não, eu entendo a realidade, eu vejo as dificuldades e eu vou resolver. Isso é orgulho. E Jesus aqui já nos chama a humildade. Não sejam egoístas, nem orgulhosos, mas busquem a humildade. Não procure apenas os próprios interesses. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha o chamado para a nossa vida. Diante dessas políticas públicas, diante da ideologia de gênero, diante de tudo, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Veja, Jesus é Deus, mas ele disse que ele não deveria se considerar igual a Deus. O ser humano, o homem e mulher, foram feitos diferentes. Não se apegue a querer ser igual. Nunca nós seremos iguais. E nem se apegue a querer ser superior. Porque nós fomos feitos todos iguais à imagem e semelhança de Deus, sim. Mas nós fomos feitos com papéis diferentes. E um homem com uma mulher se complementam e glorificam a Deus nessa união, nessa complementariedade. Em vez disso, em vez de se apegar e querer essas lutas,
Jesus esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo. Jesus assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele aceitou a condição que ele veio ao mundo. Ele aceitou. E isso é libertador. Quando nós aceitamos a nossa condição, quando nós glorificamos a Deus e temos um coração grato pela condição que ele nos fez. Quem é homem, de ser homem e agir como tal. Quem é mulher, ser mulher e agir como tal. Ter um sentimento de gratidão a Deus. Nós precisamos ter um sentimento de gratidão e entender o que é ser homem e o que é ser mulher. Gênesis 1:2 vai dizer muito sobre isso. Efésios 6 vai dizer muito sobre isso. Dos nossos deveres, de como nós devemos viver. Mas todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos nós refletimos a glória de Deus. Mas se nós queremos abandonar esse Deus e sermos rebeldes a Ele, sofreremos consequências. Por quê? Porque Deus vai, de alguma forma, tirar um chicote e bater em nós? Não, mas é porque a nossa própria condição de seres criados, quando nós avançamos para limites que estão estabelecidos, nós acabamos sofrendo as consequências. É natural isso daí. Então, ser quem nós somos, quem você é? A Bíblia diz que o salvo, ele é filho de Deus, ele é perdoado, ele é amado, e a lista é gigante. A Bíblia diz que todos os seres humanos são criados por Deus. A Bíblia diz que todo ser humano é amado por Deus. Se nós aceitarmos quem nós somos, sim, nós viveremos de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, uma vida muito mais liberta, onde nós poderemos apreciar o sexo oposto, criação de Deus. Então, glorifica a Deus. Ser homem, ser mulher, glorifica ao nosso Senhor, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Obrigada por você ter acompanhado até aqui. Eu tentei resumir, mesmo assim foi longo. Muito obrigada mesmo pela sua atenção, pelo seu cuidado aqui de parar alguns momentos, né, para ouvir, ou mesmo fazendo alguma coisa aí, você tem parado, você tem escutado. Que Deus possa nos orientar à verdade e não sermos transformados com as ideologias deste mundo que aparentam ser coisas boas, mas são poços rasos, poços de lamaçal, que todas essas ideologias, elas realmente são uma afronta contra Deus, onde o ser humano diz, eu não preciso de Deus, eu resolvo as coisas do meu jeito. E não é assim, né? Não é dessa forma. Muito obrigada, viu, por você ficar até aqui acompanhando. Deus abençoe muito sua vida. E espero ter outras oportunidades para falar sobre o assunto que é tão vasto. Mas vamos continuar aqui lendo, estudando, orando, buscando a presença de Deus para que Ele nos ensine o que é certo, o que é errado, para que Ele nos ensine a nos relacionarmos com a realidade da maneira que glorifica a Ele. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.